agora o último exercício que eu havia proposto para a lista antes da P1, né? Aqui eu tenho um circuito de duas malhas, né? Eu tenho aqui a malha da esquerda e a malha da direita, e ele pede para a gente determinar as intensidades de corrente elétrica que percorrem o circuito abaixo. Bom, nós vimos que para cada ramo do circuito há uma corrente. O que é um ramo? Ramo é uma parte do circuito que liga dois nós. Então vamos primeiro identificar quem são os nós, que são aqueles pontos aonde a corrente é dividida. Se eu observar o ponto A, ele não é um nó, né? Porque aqui há um único caminho para a corrente percorrer quando chega no ponto A. O ponto D também não é um nó, nem o ponto E, nem o ponto F, mas o ponto C e o ponto B são nós, né? Então, se a corrente, por exemplo, vem aqui desse trecho do lado esquerdo, ao chegar no ponto C, parte dela pode descer e parte da corrente pode caminhar para a direita. Então, esse ponto C, ele é um nó do circuito. E o ponto B também é um nó do circuito. Então, qualquer trecho do circuito que liga o nó C ao nó D, eu chamo de ramo. Então, eu tenho o ramo do meio, eu tenho o ramo do lado direito, eu tenho o ramo do lado esquerdo. Cada ramo é percorrido por uma corrente diferente, né? E eu não sei o sentido dessas correntes. Eu sei que esse dispositivo tem 4 volts, esse 33 volts e esse aqui 42 volts. Como o de 42 volts é o de maior diferença de potencial, maior força eletromotriz, eu vou supor que ele seja o gerador. Então, desse jeito, a corrente aqui, ela vai do polo negativo ao polo positivo. E essa corrente é a mesma ao longo de todo esse ramo do lado direito. E eu vou batizar ela com um valor, vou chamar essa corrente aqui de I. Né? Poderia chamar de um outro nome qualquer, né? Mas eu vou chamar essa corrente de I. Agora, quando ela chega no nó B, eu não sei se parte dela sobe ou não, mas eu vou definir dessa forma. Eu vou falar que a parte da corrente I, que percorre o ramo do lado esquerdo, até chegar no ponto C lá em cima, eu vou chamar essa corrente de I1, né? E vou pensar que uma parte da corrente I, que estava passando pelo gerador, sobe, e essa corrente que passa pelo ramo do meio, de B a C, eu vou chamar de I2, né? Então, na realidade, eu tenho que determinar 3 correntes diferentes. I, que passa pelo ramo da direita, I2, que passa pelo ramo do meio, e I1, que passa pelo ramo do lado esquerdo. Para isso, nós vamos usar as leis de Kirchhoff, né? Então, já desenhei o circuito aqui. Estou falando que a corrente que percorre esse circuito no ramo direito, eu estou chamando essa corrente de I. A corrente que percorre o ramo do meio, nós estamos chamando de I2. E a corrente que percorre o ramo do lado esquerdo, nós estamos chamando de I1, né? Então, para resolver um circuito que tem mais do que uma malha, nós usamos as leis de Kirchhoff, né? E a primeira lei de Kirchhoff diz o seguinte: toda vez que eu vejo um nó, a soma, estou usando o símbolo de somatório aqui, das correntes I que entram nesse nó, ela tem que ser exatamente igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, se eu olhar, por exemplo, o nó B, quem está apontando para dentro do nó B? A corrente I. Quem está apontando para fora? I1 e I2. Então, nós temos a primeira equação. I é igual a I1 mais I2. Essa aqui é a equação número 1 do nosso sistema, né? Se eu fosse olhar o nó C, apontando para dentro eu tenho I1 e I2 e apontando para fora eu tenho I. Então, eu teria que I1 mais I2 é igual a I, ou seja, eu teria uma equação que é uma equação equivalente, né? Como é que a gente resolve agora, encontra a equação 2 e a equação 3? Porque já que eu tenho 3 incógnitas, nós precisamos de 3 equações. Então, nós vamos usar a lei de Ohm-Poulet para malha alfa. Malha eu chamo de um caminho fechado, né? E eu vou andar nessa malha no sentido, é importante seguir o sentido que é o sentido horário.
Então, eu vou montar para a malha alfa, que eu estou percorrendo no sentido horário, eu vou encontrar a segunda equação. E essa, usando a lei de Ohm-Poulet, U de A até A, né? Então, eu vou somar todas as tensões de A até A, ela é igual à somatória das voltagens, das forças eletromotrizes, que nós chamamos de E, mais a somatória das resistências vezes a corrente que percorre cada resistência. A gente sabe que de A a diferença de potencial é zero, porque eu estou olhando a malha fechada. Vou ver todos os E's ao longo desse circuito. Então, saindo do ponto A, do negativo para o positivo, houve um aumento de tensão. Então, essa primeira força eletromotriz aqui é mais 4. Continuando, ao percorrer o 33, eu estou indo do negativo para o positivo. Então, eu tenho uma tensão positiva também. E toda vez que eu percorrer o circuito e encontrar uma resistência, se eu estiver saindo do ponto A e estiver andando junto com a corrente que percorre aquela resistência está consumindo tensão. Então, estou saindo do ponto A, cheguei na resistência R1, resistência de 4 ohms, e eu estou a favor da corrente 1. Então, essa resistência consome tensão, o valor de R é 4 e a corrente que o percorre é I1, né? Agora, qual que é o problema? Quando eu chego no ponto C, eu estou descendo, porque eu estou indo do ponto A e estou caminhando no sentido horário, eu estou descendo e encontro a resistência de 7 ohms. Só que eu estou indo nesse movimento e a corrente 2 está indo no sentido contrário. Então, ela não consome tensão, como se ela pudesse produzir tensão no circuito. Isso aqui vai ficar mais 7 vezes I2, que é a corrente que percorre esse trecho, esse resistor. Tudo bem? Volto aqui para o resistor de 6 ohms, então agora eu estou caminhando para chegar ao ponto A e estou indo no sentido de 1, então eu vou ter que menos 6 e 1. Eu estou a favor da corrente, então esse resistor ele está produzindo uma queda de potencial. Vou melhorar um pouquinho a equação, né? 33 mais 4, isso aqui é igual a 37. Menos 4 e 1 com menos 6 e 1, nós vamos ter que é menos 10 e 1, mais 7 e 2, né? Vou reorganizar essa equação passando o 33 para o outro lado. Então, eu vou ter que menos 10 e 1, mais 7 e 2, e isso é igual a menos 37. E essa é a segunda equação do nosso sistema, é a equação número 2, né? Bom, então eu tenho equação 1 e equação 2, o que está faltando? Encontrar a terceira equação, porque aí sim a gente vai poder resolver o nosso sistema, né? Então, nós temos aqui equação 1, temos aqui equação, que é a equação 2, estou guardando elas bonitinho. Então, aquilo que a gente fez para a malha alfa, a gente vai fazer igual para a malha beta, né? Se eu andar ao longo da malha beta, saindo do ponto C e andando no sentido que é o sentido horário, eu vou andar a favor da corrente I e a favor da corrente 2. Então, vou escrever a equação para a malha beta aqui em cima, andando no sentido horário. Vou sair do ponto C e somando todas as quedas de tensão para chegar até no ponto C. Então, eu vou ter que U de CC é a somatória de E mais a somatória de R vezes I. Novamente, né? U de CC num circuito fechado é igual a zero, somatória dos E's. Então, saio do ponto C. De menos para o mais está aumentando, então eu tenho mais 42 volts, eu tenho um gerador, vou caminhando. Aqui agora, do mais para o menos, está tendo uma queda de tensão, então é menos 33. Então, já somei os E's. Agora eu vou para o R, né? Então, aqui eu estou caminhando a favor da corrente I. Então, aqui eu tenho 5I e aqui eu vou ter 3I. 5I com 3I, isso aqui dá 8I. Só que eu estou andando junto com a corrente. Então, esse resistor está consumindo tensão, ou seja, está tendo uma queda de tensão. Então, eu vou ter que é menos 8I. Bom, 5I, 3I, agora eu estou subindo e estou andando a favor de I2, então esse resistor também está produzindo uma queda de tensão, que é menos 7 vezes I2, I2 é a corrente que eu percorro, né? 42 menos 33, isso aqui dá 9. Isso, mais 9, que vai passar para o outro lado, menos 9.
Então, eu vou ter que menos 9 é igual a menos 8i menos 7i2. Como todos os termos são negativos, eu posso multiplicar tudo por menos 1. Então, eu vou ter aqui que 8i mais 7i2 é igual a 9. E dessa forma, nós temos a terceira equação, né? E aí é só resolver matematicamente, resolver o sistema das três equações, né? Que é o que nós vamos fazer aqui embaixo, né? Então, vou copiar uma equação embaixo da outra. A primeira diz que i é igual a i1 mais i2. Então, é por ela que a gente vai começar. I é igual a i1 mais i2. A segunda que nós encontramos é menos 10i1, menos 10i1, mais 7i2 é igual a menos 37. E a terceira diz que 8i mais 7i2, então 8i mais 7i2 é igual a 9, né? Como é que a gente resolve esse problema, né? Aonde tiver i nas duas equações de baixo, eu vou trocar por i1 mais i2, porque daí a gente vai resolver um sistema que só tem duas incógnitas, i1 e i2. A segunda equação não tem i, então eu vou mantê-la. Menos 10i1 mais 7i2 é igual a menos 37. E a segunda, nós vamos trocar o i por quem? i1 mais i2. Então, eu vou ter 8i, mas no lugar do i eu estou colocando i1 mais i2. Então, se eu aplicar a distributiva, fica 8i1, né? 8i1 mais 8i2. Como eu tenho 7i2, 8 mais 7 eu tenho 15i2. Isso aqui é igual a 9, né? E aí, como eu tenho um sistema que agora só tem incógnita i1 e i2, eu vou querer eliminar o i1. Então, eu vou multiplicar em cima por 8 e embaixo por 10. Então, vou multiplicar em cima por 8 e embaixo a gente vai multiplicar por 10. Toda a equação, né? Então, ao multiplicar por 8 a primeira equação do novo sistema, eu vou ter menos 10 vezes 8 dá menos 80. Então, vou ter que menos 81. 7 vezes 8 dá 56, mais 56 e 2 é igual a 37 vezes 8. Deixa eu fazer a continha aqui, né? 37 vezes 8 dá 56. 8 vezes 3, 24. Dá 296. Então, aqui nós vamos ter menos 296. Agora, eu vou multiplicar a equação de baixo por 10. Então, 8 vezes 10 dá 80. Então, nós vamos ter aqui 81. 15 vezes 10 dá 150. Então, nós vamos ter mais 152 é igual a 9 vezes 10, nós vamos ter aqui 90, né? Quando a gente faz isso, a gente pode somar termo a termo, porque nós temos dois termos opostos, né? Menos 81 com mais 81 dá 0. Então, eu vou ter 56 e 2 mais 152. Isso aqui vai ser igual. 6 mais 0, 6. 5 mais 5 dá 10. Vai 1, dá 206 e 2. É igual. 296 menos 296 mais 90, aqui a gente vai ter menos 206, né? Olha que interessante, né? Então, 206 está multiplicando, passa dividindo, o nosso I2, ele é igual a menos 206 dividido por 206, ou seja, o nosso I2 é igual a menos 1. Significa que o sentido de 2 está errado, porque ele deu negativo, mas eu não altero nada. Eu primeiro resolvo o sistema e só depois eu volto e redefino os sentidos corretos. E vou usar inclusive o sinal negativo de 2 para encontrar o valor de 1. Então, vou retomar. Como o I2 deu menos 1 ampere, eu vou voltar na equação, deixa eu ver, acho que a mais simples aqui é usar a segunda equação antes de tê-la multiplicado, né? Eu tenho lá 8 e 1, me desculpem, aqui eu tenho i1, não, era 8i, perdão. Então, eu vou utilizar essa equação, né? Onde eu tenho i1 e i2. Então, eu tenho aqui 8 e 1 mais 15 e 2 é igual a 9. E o i2 vale menos 1,
né? A gente vai só substituir. Então, isso vai ficar aqui 8 e 1. 15 vezes menos 1 dá menos 15. E isso aqui é igual a 9. 15 está subtraindo, passa somando. Então, nós vamos ter que 8 e 1 é igual a 9 mais 15, né? 9 mais 15 dá 24. 8 está multiplicando, passa dividindo, o nosso I1 vai ser igual a 24 dividido por 8, ou seja, o nosso I1 é igual a 3 amperes. Interessante que o I1 tem sentido positivo, então lá no circuito original o sentido correto de I1 é realmente aquilo que nós atribuímos, né? E para achar a corrente I, o que a gente vai fazer? A gente volta lá no circuito original, na primeira equação. I é igual a I1 mais I2. O I1 é menos 1 e o I2 é 3. Então, nós vamos ter que I é igual a I1 mais I2. Então, I vai ser igual a menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3, o I é igual a 2 amperes. Percebam que tanto o I quanto o I1 tem sinais positivos. Eu vou ter que inverter quem? O sinal do I2, né? Vamos colocar isso no circuito, né? Então, o nosso I1, olha, ele é igual a 3 amperes. Então, eu tenho 3 amperes entrando no nosso C. O nosso I é igual a 2 amperes. Então, se está entrando 3 e para esse ramo foi 2, é porque aqui o sentido realmente é contrário ao que a gente tinha atribuído. O I2 não está apontando para cima, o I2 está apontando para baixo. E aqui nós vamos ter 1 ampere. Então, olha que interessante, está entrando 3 amperes no nosso C, para baixo está saindo 1 e para a direita está saindo 2. E 1 mais 2 dá 3. Então, o que entra é igual ao que sai, tá bom? E desse jeito o exercício foi resolvido, tá? Com isso, toda a lista foi resolvida, né? Vou disponibilizar lá para vocês agora.